continuidade, eu vou chamar o Ricardo. Eu nem vou me atrever aqui a falar o sobrenome, ele mesmo pode se apresentar com o nome completo, porque é um desafio, né, Ricardo, o seu sobrenome. Mas ele é muito conhecido como Ricardo Cai no mercado também. Então, o Ricardo já é um executivo experiente, trabalhou na iniciativa privada como consultor em grandes financeiras, né? Em 2013, ele entrou para o mundo do empreendedor, criou o primeiro marketplace de crédito, que é a Bom para Crédito. Então, ele pode juntar essa experiência também, né? Tanto no mundo corporativo quanto no mundo das fintechs. E, Ricardo, então, convido você a chamar os nossos convidados, né? E dar, então, continuidade aqui para o nosso painel de crédito. Acho que você está no mudo, Ricardo. Ok, agora sim. Obrigado, Regina, pela apresentação. O meu sobrenome ele é difícil de escrever, mas para falar é simples, é Callisten. Dando início aqui ao nosso painel, como você comentou aqui, eu fundei o primeiro marketplace de crédito do país, o Bom para Crédito, e atuo aqui como consultor estratégico da Neurotech. É um mega prazer fazer parte desse evento do Risk Trends e do Neurotrends, e principalmente participando aqui de um painel com pessoas de altíssimo nível, grandes amigos que a gente fez aqui ao longo dessa jornada no mercado, né? Então, vou abrir aqui primeiro para a apresentação de cada um dos participantes, dos panelistas. Quem quiser começar, Levi, por favor. Olá, gente, bom dia. Sou Levi Fonseca, trabalho aqui na C&A, toco a parte de produtos financeiros da C&A. Tenho aí já mais de 30 anos de mercado de crédito ao consumo, e vou passar amanhã aqui com essa turma renomada aí. Priscila. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Priscila Drebes, sou founder e CEO da Lydia Bank, que é uma fintech bastante focada em crédito no varejo, e a gente tem bastante conexão com a empresa que eu sou sócia e que é da minha família, que é as Lojas Leves, que é um varejo no sul do país de eletromóveis e moda, e que fatura mais de 1,5 bi aí por ano, e a gente vende mais de 70% a crédito. Então, o crédito está muito no nosso dia a dia aí. E vai ser um prazer compartilhar algum ensinamento, alguma situação que a gente já viveu aí. Obrigada. Juliana, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês, mais uma vez aí fazendo parte de um evento da Neurotech, que faz parte aí também da história da Forte Brasil. Eu sou Juliana, CEO e fundadora da Forte Brasil. A Forte Brasil é uma fintech de cartão de crédito. Nós estamos no mercado há 18 anos, e nós operamos sempre em parceria com o varejo, ou seja, sempre através de B2B2C, e no ano de 2022, através de uma funcionalidade de um produto que a gente chama Crédito as a Service, a gente está ampliando a nossa atuação, não só no varejo, mas para outras indústrias. Breno, que já se apresentou aqui algumas vezes, vai se apresentar várias vezes ao longo do evento, né? Não, eu vou fazendo as piadas aqui, né? Eu não só sei falar o nome do Ricardo, como eu sei escrever, sem olhar na tabela, porque o Ricardo foi meu chefe em 99, então eu já estou bem acostumado aqui. Você vê o que a pessoa faz pelo chefe, né, Breno? Eu tô total, né? Estou treinando em casa, né? Exatamente. Não, pessoal, super prazer aqui em fazer parte desse painel. Acho que a gente vai se aprofundar mais em crédito aqui, né? E com feras aqui, pessoas super bacanas aqui, amigos e feras aqui nesse painel, né? Então, bom, sou Breno, também atuo no mercado de crédito desde 99, né? Quando entrei na Fininvest, passei por diversas empresas. Estive na fundação do Bom para Crédito junto com o Ricardo. Estou aqui na Neurotech há mais de 4 anos já, ajudando aí o mercado com soluções nessa linha aqui que a gente toca. Super prazer em participar aqui. Muito bom. Dando início aqui ao nosso painel, acho que criou um roteiro aqui
onde a gente fala um pouquinho de como a gente está hoje e como o tema é trends, né? A ideia é passar aqui por o que a gente vê desse mercado, principalmente varejista, e acho que dá para chamar todos de fintechs aqui hoje em dia, cada vez mais usando tecnologia para melhorar suas concessões de crédito, seus ciclos de crédito e cobrança, né? E aí eu vou começar com uma pergunta simples, super fácil, passado aqui pela apresentação que a gente viu do Sérgio mais cedo, e como todo mundo tem lido e passado, queria saber como é que, com toda essa turbulência chamada de crise de crédito que a gente vem vivendo desde o ano passado, como é que vocês estão passando por essa turbulência e o que vocês têm visto de importante aqui nesse momento específico do crédito no Brasil, principalmente crédito pessoal, onde a gente está atuando mais proximamente, né? Quer começar, Juliana? Por favor. Vamos lá, né? Eu costumo falar que essa é a segunda crise de crédito que eu passo na minha carreira executiva aí, lidando com o mercado de crédito. A primeira, tá certo? Eu acho que talvez foi um pouco mais complexa, foi ali no período da Dilma, né? Então, depois da eleição da Dilma, a gente tem uma atuação forte no Nordeste, a gente sofreu bastante naquele período, mas eu acho que também a gente aprendeu muito. Tá? Eu acho que a gente chegou nesse momento com maior capacidade de lidar com os desafios que a gente está passando. O que a gente vê é que os modelos, tanto de crédito, como de recuperação, como de behavior, como de busca de informação, eles se tornam um desafio cada vez maior. Eu acho que a gente começou a ter um ambiente onde a gente hoje consegue, diferente ali de 10 anos atrás, de 7 anos atrás, a gente consegue trabalhar com diversas políticas de crédito diferentes, com diversos modelos de crédito diferentes, ou seja, a gente ter esses clusters mais específicos para tomar decisões, seja de concessão de crédito, como de manutenção de crédito ou precificação, tem trazido para a gente uma diferenciação, tá? Assim, eu acho que a gente tem sofrido, mas um pouco menos esse ano do que a gente previa, tá, Ricardo? Acho que essa é uma boa notícia. Eu acho que a gente se preparou para um ano realmente de bastante complexidade. Em nenhum momento no nosso planejamento ali do fim de 2022, 2021, a gente acreditava que o 2022 seria um ano fácil. A gente já acreditava que seria como ele está acontecendo. Eu acho que isso facilitou bastante a nossa atuação. Mas o que a gente tem feito é buscar cada vez mais modelos, ferramentas para trabalhar, desde ali de ferramentas de fraude, ferramentas, inúmeros modelos trabalhando ao mesmo tempo, inúmeros modelos para crédito, para manutenção, para precificação, muita flexibilidade em parcelamento para recuperar clientes antigos, né? A gente vê quando você olha a carteira de perda, você não vê só safras novas, né, com grau de perda, a gente vê safras antigas, ou seja, clientes antigos também perdendo ali o crédito junto a gente por inadimplência. Então, também trazer, né, manter esse cliente com parcelamento, com oferta, tem sido também o nosso pensamento. Muito bom. E numa visão um pouco mais nova, claro que tem um histórico grande aqui da Lebes, né, Priscila? Mas olhando aqui como uma fintech, como é que você tem visto esse momento microeconômico aqui de crédito para você nesse momento aqui vamos dizer aqui, de crescimento da tua companhia? Quando a gente está falando de crédito e vinculado ao varejo, acaba sendo um desafio, porque sempre existe uma pressão do varejo de precisar vender, né? Então, quando também aperta demais o crédito ali, o varejo grita lá e que não tem mais dificuldade de bater essas metas de venda, né? Então, isso acaba nos desafiando mais para ir cada vez mais atrás de ser mais assertivo, né? Como a Juliana falou ali, pegar mais modelos, mais
mais informações e cada vez segmentando mais, né? Conseguir pulverizar mais, pegando, pode ser desde informações de geolocalização no celular, para conseguir ter alguma informação ali que consiga dar o crédito também mais assertivo, pegando, né, informações de mercado, e a própria questão do comportamento mesmo, né? Que acaba dizendo bastante desde o produto que a pessoa compra, né, enfim, da região que mora, como é que tem feito o pagamento, como é que são os tickets. Então, cada vez mais pegar informações, conseguir testar, né, e testa de um jeito, vai, melhora, né, a gente não termina nunca, né, esses modelos, a gente cada vez vai descobrindo mais informações, faz outros cruzamentos, né, a parte de Data Analytics, acho que é super importante, a gente tem investido bastante nessa área aí, para conseguir fazer os cruzamentos, né, e ter as respostas, e daí ir calibrando ali do que precisa, porque é o desafio. É claro que acaba, para a gente também, sentiu a inadimplência, acho que como todo mercado, mas não adianta, tem que continuar vendendo, tem que trabalhar mais na cobrança, tem que colocar mais ferramentas tecnológicas para cobrança também, tem que, né, refinanciar quando precisa, e para continuar fazendo a roda girar aí, mas cada vez mais desafiador, a gente pegando mais informações. O varejo tem essa particularidade de que tem também a necessidade de rodar o mercantil. O crédito é um motor propulsor dessas vendas, né? Pegando já esse gancho, Levi, como é que você vê, através daqui da atuação na CIA e mais recentemente a CIA Pay, como é que você tem visto aqui esse momento? A gente aqui, assim, pode falar que é uma startup também, porque a CIA teve lá o IBBank, que foi vendido para o Bradesco, e a gente ficou esse tempo todo com a parceria com o Bradesco, então não tocando ali diretamente a operação de crédito. Com o relançamento aí do CIA Pay, a gente voltou a assumir o crédito, tá? E aí, até para mim, que fiquei 9 anos um pouco mais afastado desse mercado, estava no mercado de locação, foi uma feliz surpresa de como evoluiu o rol de ferramentas que tem hoje para trabalhar. Então, assim, montar uma operação do zero há 10 anos atrás era muito mais difícil do que é hoje, né? Então, principalmente, tem uma avenida ainda pouco utilizada, ou basicamente utilizada, porque ela é nova, que é o próprio cadastro positivo. Então, para a gente, a entrada, novos modelos baseados em cadastro positivo, assim, facilitou bastante a nossa entrada e cometendo poucos desvios, né? Poucos erros, né? Pelo contrário, a gente conseguiu botar a operação bem controlada. Do ponto de vista de fraude também, assim, a gente praticamente não tem problema com fraude, também usando tecnologias novas e modelos novos antifraude, né? Era uma crise aí já anunciada, né? Historicamente, toda vez que você tem inflação, você tem diminuição de renda, vem com o aumento de juros, que aumenta ainda o custo para o cliente, potencializando o risco de inadimplência. O que você vê, a taxa sobe de juros e a inadimplência sobe atrás. E acabou que, um pouco com essas ferramentas que a gente tem hoje, de conseguir monitorar melhor até o cliente que já está na carteira, não só o que está entrando, a gente está conseguindo ter aí um ano tranquilo perto do mar de sangue que a gente tem visto um pouco no mercado, tá? Então, a nossa experiência recente aí é que, de fato, você tem muita tecnologia nova, você tem muita informação nova para você ter uma operação de crédito muito mais segura, parruda e resiliente aí a eventuais crises. Muito bom. E já pegando também, fazendo uma ligação direta aqui com o Breno, ou Brenovski, para quem conhece já há algum tempo, assim, em se tratando de ferramental, como é que você tem visto, olhando de uma forma mais holística para esse mercado, como é que você tem visto aqui a evolução e os desafios e os enfrentamentos a partir da Neurotech para os seus mercados, para os seus clientes? Tem uma frase que eu sempre falo brincando, assim, quando eu estou com os clientes, que eu faço: saudade daquela época que você fazia backtest com 2 birôs, escolhia o melhor e botava em produção, né? Essa época acabou, né? Você precisa agora
cara, tem muito mais complexidade no teu processo de decisão para saber escolher e navegar, como o Levi falou, sobre nesses momentos de crise, né? Para isso você precisa de ferramenta para colocar esse tipo de coisa no ar, né? Você precisa de time para poder saber o que fazer e quando fazer, aonde fazer. Você precisa ter um pool de fornecedores ou usar um hub, né? Como a Neurotech se propõe a ser e é hoje, né? Um hub de dados, juntando dados de diversos parceiros. Muitos dos nossos patrocinadores aqui estão, né? Os nossos patrocinadores todos estão aqui no hub. No final do dia a gente vai falar sobre isso, nesse hub de dados, onde a gente consegue, num lugar só, entregar o máximo de dados possível que identifique essa carteira para o cliente, né? Acho que tem um ponto, Ricardo, que assim, nesse negócio da crise que você trouxe no primeiro momento, que o principal objetivo quando a gente está numa grande crise é sair vivo. Você pode até perder um pé, uma perna, mas você tem que sair vivo. E se você sai vivo, você sai mais forte. E quem conseguir acelerar o seu rol de ferramentas, o seu rol de soluções ao longo desse caminho para enfrentar a crise, sai mais forte. E quem não fizer, vai acabar ficando com uma parcela pior da história. E no momento que você sabe quem é o cliente bom, quem é o cliente que tem um limite mais adequado, como o Hélio mostrou um pouco atrás aí, essa instituição vai conseguir dar crédito mais adequado, com preço mais adequado, com limite mais adequado, uma forma mais adequada. E quem não conseguir ver isso, vai se machucar com a crise e sair mais fraco do que quem se preparar, ou quem já se preparou ao longo dela aqui. Muito bom. E aí, já pegando também uma das frases aqui do Levi, né, comentou sobre novas formas de tecnologia em termos de captura do cliente, análise do cliente, fraude, onboarding como um todo, né? Vocês entendem que essas novas tecnologias e esse boom de digitalização que a gente teve nos últimos anos aqui vem proporcionando um aumento de share para cada um de vocês, né, em termos de captura de cliente, em termos de conversão de novos clientes ou de manutenção dos já clientes de vocês? Dando um exemplo aqui, né, a Forte Brasil, onde hoje a gente está lançando outros produtos, mas o nosso carro-chefe hoje é atender ali. A gente iniciou com varejistas médios, né, ajudando eles a fornecer crédito para os seus clientes, e a gente, basicamente, o nosso crédito é dado para a base da pirâmide. Então, a gente tem aí uma renda média do nosso cliente em torno de R$ 1.300. E algo que eu acho que há alguns anos atrás, a gente nunca pensaria que hoje 90% desses clientes, ou 90% interagem 100% com a Forte Brasil através do nosso app. Então, a gente vê aí realmente já quase que a população como um todo aderindo às novas tecnologias. Então, para a gente tem sido realmente demonstrado que, poxa, muita gente se falava baixa renda, vai ter mais dificuldade, mas você tem que fazer um produto voltado, uma tecnologia voltado para o seu público. O que a gente se preocupou muito foi qual é essa tecnologia, como a gente faz com que nossos bots sejam assertivos para baixa renda, como a gente agora está tentando levar a experiência online para o varejo físico, né? Como não precisa só capturar através ali de um promotor, como a gente deixa dentro do varejo físico cada vez mais uma experiência parecida com o digital. Então, assim, a transformação digital é um tema que a gente tem tratado com bastante prioridade nos últimos anos e vamos continuar tratando, porque a gente acredita que isso também vai ser levado para outras indústrias além do varejo. E falando aqui, até abrindo um pouco, a gente tem um leque interessante aqui do nosso painel, que é um leque que tem uma amplitude regional, algumas particularidades, né? A gente tem a Forte Brasil atuando mais especificamente no Nordeste. Mais especificamente, tá, Ricardo? Mais especificamente. Está fazendo uma expansão nacional. Tá? Exatamente. Nunca abandonando o nosso Nordeste, mas caminhando, o que já responde um pouco em relação à market share, né? Quer dizer, o digital traz essa possibilidade, né?
Isso. E, Por exemplo, antes também a gente só trabalhava com varejista médio. Hoje a gente tem uma solução também B2B2C para varejista pequeno que só é possível por causa da tecnologia. perfeito. Então, tanto você ir para outras regiões como para outros tipos de cliente. Perfeito. E aí eu queria ouvir também a Priscila, aqui com mais especificamente no Sul, vamos chamar assim, também com possibilitando uma expansão aqui nacional. E aí eu vi uma visão do Levi, onde já existe efetivamente uma atuação bastante ampla em termos de Brasil, e aí falamos bastante aqui de Mato Grosso, né, da onde tem crescimento de renda, etc., que eventualmente tem bastante potencial aí também. Pode contar um pouquinho para a gente, Priscila? Queria ouvir Posso, os claro. dois. Posso, claro. Eu só queria complementar até aquela parte da tecnologia ali, né, que o quanto isso pode estar facilitando para a gente, que isso é um ponto importante aqui que a gente evoluiu e eu acho que seria legal de compartilhar. Eu costumo dizer para o nosso time lá que a gente precisa ser complexo por dentro para ser o mais simples para o cliente, né? Porque é a gente ter o mínimo de fricção para o cliente para ser um onboarding, né? Cada vez mais fácil, né? Pegando, enfim, menos dados possíveis e que a gente só consiga validar, né? E seja com menos fricção, que eu acho que isso, cada vez mais as pessoas têm menos paciência ali para ficar perdendo tempo, né? Com isso. Então, a gente investiu bastante, principalmente no nosso app ali, então isso nos garante desde uma validação do telefone, do celular dele atualizado, né, porque vira e mexe as pessoas trocam um número, consegue ter uma validação do endereço melhor, consegue trazer até o antifraude com uma biometria fluida, e a questão de fazer todo o processo digital também, né, que é muito mais fácil fazer a assinatura digital, enfim, não ter papel, tem até a questão aí, sei lá, ESG, e que facilita muito os processos, burocracias por todo, né? Acho que para o cliente e acaba sendo para a operação também, e nos ajuda a ficar muito mais escalável, né? Mas, enfim, falando um pouco dessa questão da regionalização, né? A gente, né, tem o Brasil aí um país imenso, né, com características completamente diferentes aí de cada região, que a gente tem que ir descobrindo, mas eu posso dizer também que mesmo na região sul, quando a gente separa os grandes centros ali, né, enfim, capitais e cidades metropolitanas do interior, também são situações e realidades completamente diferentes, né? Então, quando algumas vezes até a internet não pega direito, né? Ou até sei lá, simplicidade na linguagem ou alguma característica assim. Então, a gente tem, por exemplo, uma expansão ali que a gente está fazendo no interior e algumas regiões agrícolas também, né? Então, até são pessoas que muitas vezes nem são ou bancarizadas ou não têm informações de crédito, né, nos birôs. Então, nos desafia mais como a gente dá esse crédito para o cliente, né? Muitas vezes é, sei lá, um agricultor ali que acaba, né, tendo até um comportamento de pagamento diferente. Então, mas eu acredito que a parte da regionalização faz bastante diferença, sim, a gente vê comportamentos diferentes, né, e tem que atender e tem que se adaptar para cada público. É legal, e isso é óbvio para você também, Levi, em termos de já uma atuação regionalizada e ampla, vamos dizer assim? A gente está normalmente em cidades maiores, a gente está um pouco menos no interior, está no Brasil inteiro, mas normalmente cidades maiores. A gente vê, sim, que regiões que estão com desenvolvimento econômico mais pujante, a gente tem uma facilidade de aprovar crédito, né? Tem um índice de aprovação de crédito maior, isso é verdade no Centro-Oeste, tá? Mas também tem um lado, assim, hoje os modelos, informação que a gente tem, principalmente trabalhando com esse público mais grandes centros, né? Independente do local do Brasil, acaba capturando qual bairro que ele mora, nível de renda, comportamento. Então, mesmo
numa região que economicamente está um pouco menos desenvolvida, a gente tem condição de separar ali o cliente, a capacidade financeira de cada cliente. Mas é bem verdade, sim, que o Centro-Oeste para a gente aqui, tem se mostrado uma região que vem com crescimento grande, tá? Agora, essa questão de serviço, né, que vocês estavam falando, assim, aí a qualquer lugar do Brasil, o cliente hoje, ele cada vez exige mais da gente que use tecnologia para tornar a jornada dele ali mais fluida, né? Pensando aqui no nosso segmento, que é moda, e nosso público é predominantemente feminino, cliente, quando vai na loja, ela vai lá para comprar roupa, né? O crédito é só um meio, só um assembly. Então, até nessa jornada nova que a gente construiu, a gente teve uma preocupação muito grande, uma jornada que não tem papel, é uma jornada que ela se auto-atende, ou ela é atendida em qualquer lugar da loja, não tem mais aquela história, né, de levar ali para o cantinho do crédito, né? A gente decide crédito com CPF, a gente faz onboarding com uma selfie e 7 informações, então uma jornada de geração da linha de crédito para ela em 4 minutos, em qualquer lugar da loja. E isso tudo foi possibilitado, né, pelo uso de tecnologia. Como é uma operação nova, né, essa nossa operação, teve essa vantagem, a gente não estava preso a nenhum legado, né, da forma de fazer as coisas ou de sistema. Então, a gente conseguiu realmente botar uma operação no ar, tentando escolher aí o que tinha de mais moderno e que tornasse essa jornada da cliente aí no Brasil inteiro o mais fluida possível, tá? E o que, se eu não me engano, a Juliana falou, é verdade, assim, independente da classe econômica, hoje cada vez mais, e até da faixa etária, cada vez mais o cliente está habituado, conhece tecnologia, usa tecnologia, então para ele usar um app novo, fazer um processo sozinho ali dentro de uma jornada rápida de 4, 5 minutos ou com atendimento, é muito tranquilo. A gente, por exemplo, não tem plástico, tá? Nossa operação não tem plástico, o transacional também é com biometria, e todo o atendimento, não tem plástico nem papel, então todo atendimento do cliente também é via um app, extrato via app, contratação de produtos também toda digital, então, e não tivemos zero de problema, nosso público predominantemente é C e B-, e teve uma aceitação aí ótima do cliente, sem nenhum tipo de atrito ou ruído. Interessante, porque eu tive o privilégio de ver isso tudo começando, e o grande desafio era trazer, de fato, uma simplicidade dessa jornada para todo e qualquer tipo de consumidor, né? Então, aqueles que têm menos acesso à internet, aqueles que têm mais acesso à capacidade, em termos, inclusive, do device do celular, quer dizer, tudo isso foi mudando ao longo desses últimos 8, 9 anos. É interessante essa observação de que cada vez mais o público está acostumado, já está acostumado a fazer esse onboarding de forma digital. E, bom, pegando um gancho aqui também no comentário de todos vocês, falaram de app, né? Com as novas regulamentações do Banco Central, né, e que já vem há algum tempo em relação à possibilidade de criação de IPs e de carteiras digitais, fica cada vez mais fácil cada player desse mercado ter uma conta, um relacionamento com esses clientes. Uma pergunta para todos aqui: vocês acham que a briga pelo relacionamento com o cliente, não só a briga pelo cliente novo, né, mas a briga pelo relacionamento com o cliente, e aí trazendo todo o ambiente bancário e financeiro do Brasil, está ficando mais acirrada? Vocês entendem que tem mais espaço para novos competidores entrarem e conquistarem seus clientes e se relacionarem mais com eles? Enquanto nossos participantes aqui dão uma pensada, eu vou ajudar aqui com um aspecto, tá? Tem
tem uma questão aí que é uma tendência, né, que é o tal do DeFi, né, do Decentralized Finance, né, que eu acho que vem muito ao encontro do que você comentou, Ricardo, que é o que vai ficar, os serviços bancários, né, e financeiros vão ficar transparentes para o cliente, né, e a gente já começa a ver algumas dessas coisas sendo citadas aqui, né. A relação vai deixar de ser necessariamente com uma instituição financeira e vai ser com uma instituição que ele tenha relacionamento de fato, que ele se identifique, né. Acho que esse ambiente de varejo que a gente está citando aqui tem um prato, na minha visão aqui, tem a faca e o queijo na mão, dado esse relacionamento, né. E aí me permita, Ricardo, você que é o moderador, mas eu já vou jogar uma pimenta para a turma aqui também, quando eles forem comentando, que toda essa parte da digitalização abre um flanco para fraude, e que aí as formas de medição de fraude anteriores deixam de ser pertinentes, e você precisa desenvolver novos instrumentos, né? Então, enfim, eu só queria fazer esse pano de fundo aqui para a turma comentar aí da relação deles. Posso comentar aqui, acho que a questão de fraude, sim, Breno, é um desafio, né? Então, a gente cada vez mais investindo na biometria, né? Investindo em geolocalização, criando score de fraude, tendo outras validações aí, até informações de birôs, enfim, validação de endereço e tal. Acho que é um desafio, sim, para a gente, né, minimizar isso, porque afinal a fraude, né, distorce qualquer crédito aí, ou acaba atrapalhando muito a performance, né? Então é uma preocupação, sim, a gente tem investido bastante nisso aí. E acaba tendo bastante até, enfim, ataques de hacker e coisas assim, então é tanto do cliente quanto até, sei lá, do cliente, enfim, de hackers no geral. Mas juntando com a pergunta do Ricardo ali, eu acho que sim, a competição tá aumentando, sim, Ricardo, né? Acho que é desde, se pegar o mercado no geral, né, o quanto era concentrado nos grandes bancos alguns anos atrás, né? Esse movimento do Banco Central incentivando as fintechs, acho que isso já é um super passo aí que a gente evoluiu para conseguir também crescer a economia e dar outras oportunidades, e as outras empresas no geral, né? Acho que a questão de ter o relacionamento com o cliente, conseguir agregar até valor a mais, né? Não só alguma coisa específica ali, algum serviço financeiro específico, mas conseguir ter um relacionamento mais amplo na vida dele, né? Atendendo várias necessidades que ele tem. Eu acho que isso faz diferença, acho que isso pode ganhar o jogo. E eu, particularmente, também acredito bastante na união aí do online com o offline, né? Porque acho que cada vez mais, né, pode ser no varejo, pode ser na nossa vida no geral, né? Não existe quase separação, né? Ele tá cada vez mais junto, né? Mas eu acho que se complementam aí. Mas acredito muito no online, mas eu ainda acredito que o físico faz a diferença, complementa aí e pode ajudar em bastante coisas no relacionamento, bastante aspectos. Eu acho assim, Tá no mudo, Juliana. com certeza. Tá no mudo. Juliana, tá no mudo. Agora sim, né? Sim. Com certeza, as novas regulamentações vieram aí para facilitar, né, o acesso à digitalização, acesso ao crédito por boa parte da população brasileira. Hoje a gente já vê que boa parte da população brasileira é bancarizada, então acho super positivo. Para mim, eu ainda tenho uma preocupação, né? Quando a gente fala da baixa renda no Brasil, que hoje, né, está sofrendo como nunca a inadimplência. Se a gente pegar ali todos os indicadores por faixa de renda, né, e o grau de inadimplência, a gente vê que quem tem a menor faixa de renda tem uma maior inadimplência. E qual é o crédito correto que nós, tá certo, como instituições, como fintechs, temos que dar para o cliente baixa renda para evitar esse superendividamento, porque eu acho que tanto tem uma oferta muito grande hoje, né, de crédito, a gente já vê ali uma oferta grande que aconteceu aí nos últimos 2, 3 anos e que, assim, eu acho que vai ter um desafio aí no longo prazo de a gente dosar bem esse crédito, né, frente aos concorrentes também. Então, esse é um ponto aqui meu de preocupação, que é o superendividamento da baixa renda brasileira.
E aí não tenho dúvida nenhuma que a utilização aqui de cada vez mais dados, inteligência, ferramentas de gestão desse cliente, né? Seja do limite, seja do comportamento e relacionamento dele, não tenho dúvida alguma que é um diferenciador importante aqui para separar o joio do trigo aqui em relação ou até melhorar os clientes que não estão tendo capacidade de pagar para virem a voltar a ser bons clientes de crédito, sem fazer qualquer brincadeira aqui. Levi, quer fazer algum comentário? Eu acho que, assim, cada vez as barreiras para alguém entrar nesse mercado são menores, tá? Seja de modelos de instituição que o Banco Central vem simplificando lá, desde começando com a IP, uma CEP, uma SCD. Antigamente você começava de uma CFI. Então, até a demanda de capital e tal são menores. Outras barreiras que você tinha de informação, cada vez você tem menos, né? O cadastro positivo está aí, né? Para nivelar mais o jogo com um banco grande, por exemplo, que tem bastante informação dos CPFs. E cada vez está tudo mais barato, né? Tecnologia mais barata, acesso a essa informação, acesso ao sistema, biometria, eu acho que é a bala de prata aí para a questão de fraude. Acho que o próprio governo deveria, de alguma forma, puxar esse assunto e acelerar esse assunto, do ponto de vista de cadastro de faces, por exemplo. Então, competição tende, de fato, a aumentar. Acho que tem essa preocupação que a Juliana falou de como é que esses agentes aí também agem com sapiência, né? Não só para ter o prejuízo na sua própria carteira, mas causando prejuízo ao sistema e à população, né? Então, essa consciência de todo mundo que está entrando nesse mercado é bastante importante. Aí concordo com o ponto da Juliana. Muito bom. Bom, estamos chegando aqui à reta final e passando pelas dores do momento atual aqui dessa crise de crédito, entrando nessa questão da facilidade, de inteligências que podem trazer melhorias, não só acelerar em termos de digitalização, em termos de novas regulamentações, mas também de informações que podem melhorar aqui a gestão do risco de crédito. Eu queria ouvir uma palavra de vocês final sobre expectativas para 23, do que vocês esperam aqui para as suas carteiras de crédito, concessões e carteiras de crédito. Olha, Ricardo, fazer, né, previsões tá um desafio agora. A gente tem a dúvida. estimativa anual ali, mas vai revisando trimestralmente até mensalmente alguma perspectiva, né? Mas eu tento ser otimista, né? Assim, acho que, né, vamos pegar o lado bom. A gente já aqui no Brasil já viveu tantas situações aí, né? E a gente passou, então a gente tem que se adaptar, tem que fazer. Mas também acho que não não vai ser um ano muito de muito crescimento ou que dê para ser muito arrojado, né, ou arriscar muito. Eu acho que ele ainda é um ano cauteloso, mas, enfim, acho que a gente vai se adaptando. E como tendências, né, eu acredito bastante na questão do Open Finance, né, que a gente mesmo tem trabalhado bastante nisso. Acho que ainda está inicial, tem muita coisa para a gente aprender aí para conseguir realmente, né, ter essas informações, conseguir interpretar essas informações dos clientes, né, e cada vez mais, enfim, dar um crédito assertivo aí e ter enfim, um mercado mais competitivo. Eu concordo também aí com a Priscila. Eu acho que está muito complicado a gente fazer previsões, mas o que eu vejo, ali no fim do ano passado, a gente via a inadimplência subindo e não sabia exatamente onde ela ia chegar. Né? A gente chega no final do ano, acho que com uma tendência um pouco mais estável, ainda não dentro dos padrões que a gente gostaria, mas uma maior estabilidade, mas ainda também com bastante intento de crescimento, mas com bastante pé no chão também. Eu acho que como tendência, até mesmo porque a gente teve primeiro uma chuva de regulamentações positivas para todo o mercado, agora a gente vê algumas regulamentações que vão deixar o mercado um pouco mais desafiador, né? Regulamentações para IP e diversas outras subadquirentes, adquirentes.
Então, eu também acredito que na força do ecossistema das fintechs, né? Eu acho que hoje fintechs ou instituições mais tradicionais, junto com fintechs, para a gente conseguir atender de melhor maneira os clientes. Tá? Então, acho que a Forte Brasil, nós vamos investir bastante em parcerias no ecossistema para melhorar a nossa oferta com os clientes. Legal. Cara, para o ano que vem, assim, acho que é um momento ainda de cautela, ainda tem muita incerteza, a gente não sabe até como o novo governo, de fato, vai operar a economia, né? Tem esse movimento aí de, talvez replicando o modelo antigo de gasto de governo e impulsionar a economia com consumo, e a gente sabe que isso é voo de galinha, né? Então, acho que é um momento ainda de bastante cautela para o ano que vem, de observar aí, primeiro, para começar, como é que esse governo vai efetivamente atuar, como vai ser a política dele para resolver a economia. O mercado, o cenário externo é ruim, né? É um cenário ainda muito conturbado. A gente acabou saindo, de certa forma, da pandemia mais rápido do que o resto, do que o esperado, mas ainda muito instável, né? Qualquer errozinho pode levar fácil para um caminho ruim, né? Se imaginava que a gente saía dessa crise, e até justificável, com o endividamento em cima do PIB muito mais alto do que está, então está relativamente controlado, né? Mas, de fato, ainda existe muita incerteza para frente, seja por causa da forma que o novo governo vai atuar, seja o mercado externo. O mercado externo ainda está bastante complicado. Então, acho que ainda é cautela, seria a palavra para mim. Boa. Fala aí, Breno. Eu compartilho da cautela, acho que não vai ser um ano ainda de vento a favor, né? A gente debateu isso aí no painel de economia, compartilho bastante disso. Eu queria destacar 3 pontos aqui, né? A Priscila comentou do Open Finance, eu acho que isso é uma tendência, como toda tecnologia, fazer um bom uso dela é uma questão do usuário, né? Não é uma questão da tecnologia em si. A Neurotech está muito imbuída aqui em extrair soluções dessa tecnologia, tá? Seja de comprovação de renda, da experiência de fraude, que tem um ponto importante nisso também. Então, usar esse advento de uma forma adequada para as dores atuais, né? Não dá muito para ficar olhando super tendências aqui, né? Se a gente não está conseguindo projetar o ano que vem, dificilmente aqui a gente vai fazer alguma coisa que vai impactar 2025, né? Todo mundo aqui tem pressões de curto prazo sempre, né? Essa é a realidade da gente. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar. Um outro o case anterior mostrou isso, e a gente também está muito imbuído aqui nesse sentido, de otimização dos ativos, né? Como essa conquista de novos clientes não tem um grande mar, não tem um grande flanco sendo aberto, seja por crescimento da economia, seja por uma questão de formalização da economia maior, otimizar os seus ativos, reativação, cross-selling, pricing, enfim, entender melhor esse teu cliente, limite, como a gente falou agora há pouco. Todo esse pedaço aqui eu acho que é um fator da equação importante para quem estiver gerindo uma carteira de crédito aqui ao longo do ano que vem, né? Esse é o segundo ponto. E o último aqui é um desafio. A gente tem aí, você citou do crédito pessoal, Ricardo, no início, né? A gente tem o crédito lá com garantia do FGTS, né? Roubando um pedaço dessa linha de crédito, roubando um pedaço desse cara para esses créditos com colateral, né? Está se colateralizando muito aqui, principalmente para quem tem formalidade, né? Funcionário privado, pensionista, aposentado, e agora quem tem carteira assinada e FGTS. Então, o desafio aqui nosso existe uma outra metade do Brasil que está fora desse jogo e que a gente não sabe trabalhar. O mercado brasileiro ainda não sabe trabalhar esse cara. E aí, com essa explosão de dados, eu acho que é um grande desafio aqui, e a gente, na Neurotech, vai buscar soluções aí para esse público ao longo de 23, para ajudar os nossos clientes a navegarem nesse cenário. Eu queria terminar com esse ponto que eu acho super interessante, super importante aqui, essa colateralização do crédito, né? E buscar fazer com que o crédito seja mais acessível, mais barato, mais propício de ser um compromisso que possa se pagar de fato, juntar isso a eventuais
colateralizações como o próprio salário, como o FGTS, como recebíveis das maquininhas. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer nesse mercado e muita coisa, e sem dúvida nenhuma, tudo isso misturando com inteligência e os próprios dados ajudarão a fazer esse crédito melhor, ainda que com um cenário incerto, não tenho dúvida disso. Bom, eu agradeço a todos, vamos abrir aqui para perguntas para todos, aberto a todos aqui. Eu não estou acompanhando aqui. Pessoal da organização, não sei se recebeu perguntas. Tá no chat aí, Ricardo. Ah, tá, desculpa, eu vou abrir aqui. Em termos de... Uma pergunta já foi feita aqui, mas eu trago especificamente, né, do Open Finance, Open Banking / Open Finance, né, uma renomeação, uma amplificação do conceito. A pergunta é: ainda é cedo para uma aplicação prática ou, de fato, a gente já consegue evidenciar alguma utilização que possa trazer ganhos, ainda que marginais, nas operações de cada um de vocês? Posso comentar aqui o seguinte, né? Do ponto de vista de aplicação prática, não há dúvida, tá? Seja para comprovação de renda, que é muito potente, né? Seja para melhorar o modelo de score, de concessão de crédito, todos os impactos que isso pode trazer. A gente já tem também análises aqui que mostram que o ganho é significativo, extremamente impactante, não é marginal. Existem dados, né, de que que é uma grande dúvida, né, dessa gestão do consentimento, se o brasileiro vai estar preparado ou vai aderir a isso, né? Mas quando você fala de instituição financeira, eles conseguiram grande adesão, tá? O nível de pessoas que aderiram, eu lembro de uma estatística de pouco tempo atrás, mais de 80 milhões de brasileiros já tinham dado consentimento para suas instituições financeiras aqui em relação ao Open Banking. Então, temos aqui bastante coisa nesse sentido. Agora, essa gestão do consentimento e a adesão, esse aumento da adesão, acho que é uma questão de você mostrar para o seu cliente qual é o benefício que ele tem por te dar esse tipo de informação. Mas se ele der, não resta dúvida de que o impacto é significativo aqui. Eu vou aí, assim, essa questão da aceitação, né, para compartilhar a informação, esse é o nosso desafio atual, tá, na Forte Brasil. A gente está fazendo alguns testes, mas o que eu tenho falado com o time é que quando a gente vai ali para clientes com a renda média até dois salários mínimos, a gente está tendo uma certa dificuldade de conseguir pegar autorização. Mas também concordo que aqueles que a gente consegue, nós conseguimos um diferencial muito grande. Então, acho que vamos focar aí para o próximo ano e conseguir cada vez mais aumentar aí essa base. Bom, pessoal, eu vou agradecer a todos. Tinha algumas perguntas ainda no chat aqui, tem até um mas a gente tem que finalizar o nosso debate aqui por conta da agenda, e vai ser um prazer enorme para todos nós aqui podermos responder as outras perguntas e estar aberto a conversas com todos vocês.